Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso videocast Conexões da Fertilidade. E hoje a gente recebe um casal muito querido, com uma jornada em busca do seu bebê muito inspiradora, muito emocionante, e a gente vai abordar diversos aspectos que levaram esse casal a ter o Noah. E Nathalie, Felipe, é um prazer ter vocês aqui, muito obrigado pelo convite. Noah está aí nos seus braços e a gente vai conversar muito sobre a jornada de vocês, de como que foi tudo isso para chegar a esse dia e essa felicidade de tê-los com vocês. E também temos aqui a Lígia, nossa psicóloga da Mater Prime, que vai falar bastante também sobre diversos aspectos emocionais, todos os aspectos relacionados à jornada específica da Nathalie e do Felipe, que vamos abordar nesse episódio. Nathalie, conta um pouquinho, primeiro, como é que começaram, quando vocês começaram a tentar engravidar, como é que foi esse processo e depois de quanto tempo vocês tiveram o diagnóstico da causa da infertilidade. Primeiro, queria agradecer pelo convite. É muito emocionante estar aqui pra gente. Às vezes a voz vai embargar, gente. Vai embargar. A gente começou a namorar muito cedo. Então, quando a gente tinha 6 meses de casado, a gente já começou a tentar. A gente namorou por 10 anos. Eu comecei a namorar com ele, eu ia fazer 13, ele ia fazer 15. Então, foi muito cedo. Quando a gente casou, já vamos até ter filho logo. E aí, a gente começou a tentar em 2018. Não conseguimos em um ano. Eu já seguia você. E aí, eu lembrava, eu via sempre você falando, depois de um ano, é bom ir no especialista e ver. E aí, eu fui a uma ginecologista, fez os exames simples. Tá tudo bem, continua tentando. E eu continuei tentando. Depois de 3 anos, no meio desse período eu voltei, eu sempre tive uma menstruação muito desregulada, eu sangrava muito, com muitos coágulos, né? E aí nesse período, quando eu parei de tomar anticoncepcional e tudo mais, começou novamente toda essa dor, esse monte de coágulo. E aí eu fui em um outro ginecologista, falei, olha, agora já faz 3 anos, eu ainda não engravidei, eu quero fazer mais exames. Não é normal, né? Tem alguma coisa errada. E aí a gente fez os exames e veio o diagnóstico de adenomiose. Então, quando a gente tinha 3 anos de tentativa, veio o diagnóstico. E aí foi quando a gente foi. E o próprio médico já falou: olha, com adenomiose, 3 anos de tentativa, eu acho que você deveria procurar a fertilização. É o mais assertivo para vocês agora. E aí a gente foi. A gente foi já atrás da fertilização, que foi a primeira que a gente fez, né? Não foi lá na Mater. Interessante. Então, assim, a adenomiose é uma das principais causas de infertilidade feminina. É um subtipo de endometriose, quando o endométrio se infiltra na parede muscular e causa um processo inflamatório, dificultando, então, a implantação de um embrião. E, geralmente, está associado também com a endometriose. Então, a grande parte das mulheres que têm adenomiose tem também a endometriose, que também é uma causa importante de infertilidade. E um ponto interessante que eu acho que é importante você abordar era a sua idade quando vocês começaram a tentar, porque você começou a tentar numa idade muito favorável. E aí, a tendência das pessoas que sabem que vocês estão tentando, e até dos médicos, muitas vezes é falar, não, mas você é nova, então é só continuar tentando. E não faz uma investigação mais completa. Então, às vezes, faz aqueles exames básicos e fala, não, é só continuar tentando. E aí começam os mitos, tipo, do anticoncepcional que usou previamente e que isso tá retardando. Começam os mitos de que é nervosismo, Ansiedade. Então, só no seu segundo ginecologista, depois de 3 anos, é que realmente teve um diagnóstico, uma investigação um pouco mais completa. E o Felipe já tinha feito espermograma já logo com 1 ano de tentativa. Pelo menos essa abordagem foi feita, porque também é muito comum revirar a mulher E nada do homem. só depois, quando tá tudo teoricamente normal com a mulher, é que vai investigar o homem, em vez de investigar o casal, que é o mais correto a se fazer logo que tem um diagnóstico de infertilidade, né? Na realidade, na época eu trabalhava em hospital, então eu mesma pedi pro urologista que trabalhava comigo. Falei, olha, você pode pedir espermograma pro meu marido, porque eu tô tentando engravidar e nada. E aí, quando veio o resultado, eu olhei e tal, mas eu levei pra ele, e ele falou assim, olha, se seu marido tiver relação com uma árvore, ela engravida. Ele ainda falou isso pra mim, então... Sêmen de doador, excelente. E aí, Lígia, nesse cenário, né, que ela começou a tentar com 25 anos, né? Tava com 24. 24 Não anos. tinha feito 25 ainda. Você não acha que existe uma certa subestimação em relação a essa questão da idade? Porque muitos ainda julgam, né? Mas você é nova, e julgam isso, né? Não entendem a mesma angústia da ausência da gravidez, né? Que uma pessoa de 35 já teria, ou 37, ou seja, o desejo de ter o filho
ele é genuíno independente da idade. Então, não é uma questão só de, enquanto você é nova, tudo bem você continuar tentando. Porque para aquele casal, cada mês que vem a menstruação, que não era o desejo, é uma frustração. É uma frustração, sem dúvida. Obrigada pelo convite de estar aqui novamente. Uma coisa me chamou muito a atenção na história deles, que é assim, vocês namoraram muito tempo. Então parece que o filho, existe uma certa urgência, porque a gente já está junto há muito tempo. Qual é o próximo passo? Então quando eles casaram, eles já estavam nessa ansiedade. Isso que é um casal que já desejava, são duas pessoas que sempre quiseram a parentalidade. Então o fato de vocês terem começado a namorar cedo, ter um relacionamento longo, casar e depois começar a tentar, já aumenta a expectativa em relação ao tratamento. Eu imagino o que durante o tratamento isso não foi potencializado, né? Porque realmente é um casal que já está junto há muito tempo. E de fato o desejo não tem hora, não tem... Ele surge, você vê, tem pessoas que já nascem, né? Já estão brincando ali, já falam, quando eu crescer eu vou ser mãe. E tem gente que só tem esse desejo mais pra frente. Tem gente que aparece o desejo só quando não consegue, né, Rodrigo? Isso é curioso. Quando começa um não, aí o desejo vai aumentando e tinha uma certa dúvida, não sei se eu quero, se eu queria mesmo. Aí quando começa a entrar em contato com a infertilidade, aí aquilo lá vira fogo, né? Mas é interessante isso. E sim, as pessoas tendem a minimizar essa ansiedade porque o casal é mais jovem, né? Minimizar esse sofrimento do casal que está tentando por ser jovem. E não tem nada a ver, porque realmente o desejo, quando ele vem com uma potência enorme. E a gente quer para amanhã. O que é muito ruim, né? Porque assim, as pessoas vêm, eu falo que é a fase da Alice, procura o fertileuta já achando que agora vai dar certo, né, Rodrigo? Agora, como não dá certo? Você é só juntar os gametas, né? E colocar dentro de... Já tá lá, porque não dá, né? Alice no País das Maravilhas, quando decidem então procurar o tratamento assistido, né, da reprodução assistida, eles já vão com essa ideia de que é rápido. E não é rápido. Quanto tempo vocês demoraram aí? Na realidade, já estava sendo muito difícil. Quando a gente teve o diagnóstico, a gente tinha acabado de perder meu sogro, fazia meses. Então a gente já estava vivendo um luto. E veio outro, porque quando você recebe, pelo menos eu senti muito, o Felipe, a gente chorou horrores, porque é um outro luto. Mas e agora? A gente vai conseguir? Às vezes não vai, não sei. E fica aquela insegurança. E aí a gente foi procurar fertilização in vitro, a gente chegou a fazer, mas até o processo a gente vive, parece que com o luto, pelo menos o segundo não, o segundo foi muito mais tranquilo, né, mas o primeiro, o processo, a gente viveu o processo, acho que absorvendo o luto do que a gente acabado de passar, e foi muito doloroso. Então, a gente descobriu em 2021, em 2022, a gente fez a primeira transferência, e aí a segunda transferência fez em 2023, foi isso, né? O luto, você diz, de não ter conseguido naturalmente. De não ter conseguido ter uma questão. Exatamente. Porque é isso, tratada. você é nova. Então você é nova. Minha mãe engravidou de mim com 15 anos. Então você pensa assim, minha mãe engravidou muito rápido. Eu tinha muito medo de engravidar na adolescência, inclusive, né? E aí, do nada, não é tão fácil assim. Você vai ter que fazer um tratamento. Mas espera, por quê? Então é o primeiro luto, quando você precisa da medicina. Infelizmente, é o que eu disse no outro podcast, né? A gente olha na sala da espera ali do Rodrigo, e a gente vê, as pessoas ficam apreensivas, é tristeza. E eu sempre converso com os casais que estão com a gente, quer dizer, ressignifica esse momento. Na verdade, é um caminho que apareceu, e não um caminho que você vai tratar ali de uma questão de vida ou morte. Talvez de vida, né? De vida. Mas assim, é um caminho para você alcançar um desejo. É isso que a gente... Sim, e é normal, né? A frustração quando o médico fala, vocês só vão engravidar, ou tem poucas chances de gravidez espontânea, né? Natural, então vão precisar de uma fertilização in vitro. Então, nenhum casal que eu conheça fica feliz com esse diagnóstico, porque é uma quebra ali de um desejo da gravidez vir de forma espontânea. E aí, quando a gente fala, né, de chance de sucesso, sempre a idade da mulher é o principal fator, mas também o tempo de tentativas. Então, como a maioria dos casais vão engravidar ao longo dos 12 primeiros meses, e quem não engravidou, ainda metade dos casais vão engravidar ao longo do segundo ano de tentativa, em 24 meses, a grande maioria conseguiu engravidar. E mesmo em pacientes jovens, se em 2 anos não engravidou, a probabilidade dessa gravidez vir a acontecer de forma espontânea já fica muito remota, independente da causa, se é conhecida ou não, se nada for diferente. Então, lógico que durante a investigação, dependendo do diagnóstico, vai ter reversão, e aí esse tratamento clínico ou cirúrgico vai fazer com que aquele casal volte a conseguir ou ter maiores chances de gravidez espontânea. Mas, numa situação como a adenomiose, que não tem um tratamento clínico efetivo, não tem um tratamento cirúrgico, é que entra o tratamento de fertilização
fertilização in vitro. Então, para as pessoas que estão acompanhando o nosso bate-papo, é importante ter essa noção de que não basta apenas ser jovem, mas também ficar muito atento ao tempo de tentativas, porque o prognóstico vai ficando cada vez pior. E no caso de doenças que são ligadas a fatores inflamatórios progressivos, como adenomiose e endometriose, a chance, então, vai ficando menor, até porque essa doença vai evoluindo ao longo do tempo. E ela já tinha sintomas de adenomiose com aumento de fluxo e cólica menstrual. São os 2 sintomas mais típicos de adenomiose e sempre tem que ser investigado. Por que que o fluxo menstrual aumenta? É por mioma ou por adenomiose. Então, raramente são fatores que é só constitucional daquela pessoa. Algumas pessoas, sim, vão ter um fluxo aumentado, mas sempre tem que ser investigado. Então, essa adenomiose, ela já existia previamente, só que não tinha sido diagnosticada. E você quer complementar, Lívia? Eu quero perguntar, na verdade, não ficou claro para mim, né? Qual é a diferença da adenomiose e da endometriose? Qual é a principal diferença? São doenças inflamatórias. Sim, a endometriose é a presença do endométrio, que é o revestimento interno do útero, fora do útero. Então, quando essas células se infiltram nas tubas, nos ovários, nos ligamentos que sustentam o útero, pode ir para o intestino, para a bexiga, até órgãos mais distantes do aparelho reprodutor, isso é chamado de endometriose. E é um processo inflamatório porque essas células que estão no local que não eram para estar, elas são atacadas pelo sistema imunológico. Então, é uma doença autoimune, né, uma doença imunológica e que tem a liberação de citocinas inflamatórias. A adenomiose é quando essas células se infiltram na parede muscular do útero. Então, é um tipo de endometriose, mas por estar dentro do útero ainda, é como se fosse ali na camada do meio. Então eu falo como se fosse uma infiltração da parede. Se você vê uma infiltração de uma parede qualquer e que você sabe que atrás daquela tinta você tem ali, tá tudo infiltrado. Isso é adenomiose, é quando tem essa barreira, já com uma ruptura dessa divisão entre camada interna e a parte muscular. Então a adenomiose não existe tratamento cirúrgico porque ela é uma doença difusa, elas são microinfiltrações durante todo esse processo. Então, o único tratamento real da adenomiose é a retirada do útero. Então, esse é o tratamento da adenomiose. Agora, naquelas mulheres que querem engravidar, que têm desejo reprodutivo, a gente ameniza com alguns tratamentos clínicos, sendo que um dos tratamentos é induzir, então, uma menopausa, porque se ela não tem a produção do hormônio, do estradiol, então deixa de alimentar essa adenomiose, diminuindo o processo inflamatório e, com isso, melhorando as condições. Mas não some a adenomiose, ela é controlada. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, sobre o tratamento clínico que eles acabaram fazendo. E conta um pouquinho, então, quando você teve esse diagnóstico, né, de adenomiose e que teve a indicação de fertilização in vitro. Como é que foi essa primeira fertilização? Como é que foi a sua resposta? Como é que foi o processo como um todo? Eu dou até risada porque a resposta foi tão diferente de um pro outro que eu não consigo nem acreditar. Mas a gente fez a primeira consulta e aí já saiu de lá decidindo o que ia fazer. Porque tem uma coisa, eu sempre ouvi nos seus stories e tudo mais, você falava que tempo é óvulo. E aí eu traduzi pra minha vida que no meu caso tempo era útero, porque quanto mais ciclos eu tivesse, pior ficaria a adenomiose, né? Ela evolui, né? Ela é uma doença progressiva. Então a gente já saiu de lá decidido a fazer. E aí a gente começou já a indução com os óvulos, com as injeções. E aí quando a gente foi coletar, tínhamos 3 óvulos. Acho que eram 3, e aí 2 estavam maduros. E aí os 2, a gente não fez biópsia, não foi indicado biópsia naquele momento. E aí os 2, a gente congelou em D3. E aí fez o bloqueio. No meio do bloqueio, eu tive endometrite. E aí tive que começar a tratar a endometrite. E depois, quando tava pra transferir, ele falou assim, olha, não tá bom ainda tô vendo uma parte que ainda não tá boa do endométrio. Vamos continuar, não vamos transferir ainda. E aí, quando a gente foi transferir, a gente transferiu já os 2 embriões. Mas me marca muito o fato de ter 2. É 2. Fica na minha cabeça 2, porque depois a gente comenta sobre isso, mas o tratamento foi totalmente diferente, assim. Eu tive um resultado totalmente diferente. 2, no seu caso, foi bom? Não, foi ruim, foi muito ruim. Porque a resposta, né, ao estímulo ovariano, ela é variável de acordo principalmente com a reserva
que tem. Então, quanto mais folículos, maior a chance desses folículos crescerem. É por isso que a gente faz um estímulo ovariano, justamente para potencializar o crescimento dos folículos e conseguir mais óvulos. E no seu caso, seu antimileriano, e aí você pode falar, é maravilhoso, que era compatível com a sua idade, né? Então, a maioria das mulheres na sua idade tem uma reserva ovariana alta, e era o seu caso, mas a sua resposta foi muito abaixo do seu potencial. E aí, 2 óvulos maduros realmente foi muito desfavorável, e com isso decidiram, então, fazer o congelamento até em D3, porque eram só aqueles 2 embriões que vocês tinham, para depois tratar a adenomiose com um medicamento induzindo uma menopausa. Deixa eu perguntar agora, eu estou fazendo aqui a pergunta porque eu realmente estou de fora desse tratamento, estou achando maravilhoso. A adenomiose e a endometriose, elas podem ser responsáveis por essa baixa na coleta, esse baixo número da coleta dos óvulos, ou não? Não, foi totalmente um ciclo que ela teve atípico, ou por dose de medicamento que superestimou a resposta dela, e aí deram uma dose muito baixa, mas que o ovário não respondeu, que foi o caso dela, ou muitas vezes o tipo de medicamento que a pessoa pode não ter uma boa absorção, pode não ter uma boa resposta àquela classe de medicamento. Então eu sempre comparo os medicamentos que fazem a indução desse crescimento de folículos como se fossem 2 medicamentos que servem para a mesma função. Então, se a gente compara dipirona e paracetamol, são 2 analgésicos. Eles vão ter ações parecidas no organismo, mas algumas pessoas falam, puxa, paracetamol para mim não funciona, eu prefiro dipirona. E o inverso é verdade. Então, nessa situação, muitas vezes, se o médico escolhe um medicamento que para aquela pessoa não é interessante, ou ele erra na dose, aí vai ter uma subresposta. Então, o caso dela é um caso típico, que na minha opinião, é um caso de cancelamento de ciclo. Porque se ela tem o potencial de ter 10, 15, 20, 30 óvulos, por que vai para a coleta sabendo que no máximo ela teria 4 ou 5? Então, fazer essa escolha é difícil porque o casal já está ali, né, com medicamentos, já está envolvido, mas às vezes é a diferença de dar a maior chance possível dentro de um tratamento de fertilização in vitro. Então, é importantíssimo saber o momento de estimular, como estimular, e também saber que quando não está indo da forma com que a gente acredita que deveria estar acontecendo, interrompe o processo. Perde medicação, mas não tem todo outro impacto financeiro e emocional, principalmente. E é engraçado, né, que quando tem esse cancelamento de ciclo, e eu acompanho muitas pacientes nesse caso, elas ficam frustradas de fato. É um luto também. E aí, meninas, principalmente, né, escutem seus médicos. A importância de você ter uma relação transparente com o seu médico, de delegar para ele também essas decisões, de estar confiando nas decisões desse médico, porque muitas vezes vamos ter que cancelar ciclo e isso é o melhor. O errado é o certo, né? Quer dizer, o que deu errado, deu errado o ciclo, mas talvez é isso que vai fazer com que o próximo ciclo seja. E eu acho que é isso, a gente vai viver o luto em todas as etapas que derem errado. E na nossa cabeça vai dar errado, porque às vezes não é o errado, às vezes naquele momento é o certo. Mas olhando hoje pra minha história, talvez eu preferisse parar ali e começar a medicação de novo, tá tudo bem. Eu não ia ter Poxa, eu perdi 2 embriões ali, eram 2 filhos. Na realidade eu não perdi, a gente teve um positivo e tudo mais, mas pensando assim, vamos pensar até esse momento do tratamento, né? Eu preferiria não ter feito e ter mais chances, ter mais embriões, talvez até pra fazer uma outra transferência, se tivesse mais embriões congelados, do que ter só esses 2. É favorável. Eu, na minha cabeça, acho que seria melhor. É que é isso, né? Agora que a gente já sabe da história completa, mas na hora que você está no escuro, quer dizer assim, se eu soubesse que na quarta, na quinta, na sexta fosse, vir o positivo, nós passaríamos mais fácil, pela primeira, pela segunda, pela terceira negativa. A incerteza que aumenta a ansiedade, né? Sem dúvida. Se a gente tivesse a garantia de sucesso, mas isso é importante quando a gente fala de número de óvulos, porque fala sobre taxa cumulativa de gravidez. Um único ciclo, uma única coleta, pode permitir diversas transferências. Então, a chance por transferência vai aumentando. Então, isso é importante. Quando você tem o potencial de ter mais óvulos, temos que tentar ter mais óvulos, porque mais óvulos, mais embriões, maior a chance de um embrião virar um bebê. Então, esse é o caminho. E aí me conta um pouquinho da transferência. Então, vocês transferiram em D3 e deu positivo.
Deu positivo? Deu positivo, eu lembro que eu tava tão nervosa, eu não queria nem ficar em casa, fui pra casa da minha mãe, né? E quando saiu o resultado, eu tava na casa da minha mãe, abri, e eu li errado o exame. Chorei, li que tinha vindo negativo. Eu não sei por quê, eu não sei, mas eu li. Freud. Gente, e aí chorava, nossa, eu chorei, assim, minha mãe ficou desolada, falou, não, a gente vai fazer de novo, vai dar certo e tudo mais. E aí depois eu falei pro Felipe, não, eu vou comprar um de farmácia, vou fazer. E aí eu cheguei em casa e fui fazer, tava positivo. Falei, não, pera, tem alguma coisa errada. Aí eu fui olhar de novo de sangue, eu falei, eu vi errado, eu tô sofrendo à toa, veio positivo. E aí veio positivo, a gente fez de novo, foi dobrando. E aí quando chegou, eu fui fazer o primeiro ultrassom, eu tava com 5 semanas, não com 6. Então tinha o anel, né, o anel de diamante já tinha, mas não tinha batimento, com 5 semanas ainda não tem, né, geralmente. E aí ele falou, não, volta na semana que vem, a gente faz. E aí quando a gente voltou, a gente conseguia ver bem mais retraído, né, tava bem menorzinho e bem mais pra baixo, acho que já tava saindo, não sei se é essa palavra que fala, mas... E aí, o que foi, acho que, lógico, todo o processo de perda foi muito traumático, mas eu acho que o que mais marcou pra mim foi que eles falaram, assim, com toda a empatia do mundo, olha, não tem batimento, não tá evoluindo, a gente vai fazer um beta pra ter certeza, mas pelo que a gente tá vendo aqui, não vai evoluir, né? E aí, a minha pergunta foi, tá, mas eu faço o quê? Eu não sabia o que fazer, porque eu tava grávida, e daquela hora eu tava falando, mas seu filho não vai viver. Você tá grávida, mas não, né? É muito difícil. E aí, o que eu acho que foi o que me traumatizou foi, vai pra casa e espera. Vai sair sozinho. E aí, assim, mas como? Eu vou perder meu filho e vou pra casa e eu espero. O que eu faço, né? Esse momento costuma ser um dos mais angustiantes, né? Pós-perda gestacional, você tem que esperar, então, ou para fazer uma mamilo, ou mesmo para espontaneamente expelir o feto, né? Porque exatamente, você não sabe quando, você não sabe se você vai ter dor, você não sabe... E há pouca empatia também, né? Às vezes, das pessoas que estão do lado. Não, calma, vai dar tudo certo, mas você que está sofrendo ali, né? E os hormônios respondendo, continuam respondendo, né, doutor? Sim, eu acho que uma frase que muitas vezes falam para quem acabou de ter uma perda é falar, você vai conseguir no próximo. E isso é não validar a dor daquele momento. Você é nova, né? faz de novo. Porque eu acho que você tem que validar, é uma perda, sem dúvida, que exige o seu luto. Cada pessoa vai ter uma resposta diferente àquele acontecimento, mas realmente a gente tem que validar o luto. E aí eu pergunto pro Felipe, nesse momento, pro homem que tá ali assistindo, né, o parceiro, é uma situação que você não tem muito o que fazer, além de dar apoio. Então, como é que é vivenciar? Porque você também tinha o desejo de ser pai, não era o desejo apenas dela ser mãe. Então, como é que é para você, ao mesmo tempo, absorver a dor de uma gestação que não vai evoluir e passar um conforto para ela nesse processo? Foi bem difícil, porque ela até contou que eu perdi meu pai e tudo mais, então somou, né, uma coisa com a outra, e ela já estava bem triste e tudo mais, então eu não podia também deixar a casa cair, né? Então eu tive que me manter forte ali. E foi difícil, porque eu ter perdido meu pai, depois a gente ter perdido essa gestação e tudo mais, foi bem difícil. Aí tive que segurar a barra. E ainda se manter forte, né? Quando um casal, eles tentam se equilibrar nisso. Às vezes um tá muito fragilizado, o outro se põe num lugar de potência. E o quanto é importante também, sabe? Os dois estão tristes, os dois estarem manifestando o que estão sentindo ali nesse momento, né? Mas a tendência é exatamente o que a gente está vendo. Depois o homem despenca, a mulher, não, vamos. Quer dizer assim, vai dar certo, agora vai dar certo. Não, eu tô... Aí eu, não, pelo amor de Deus, mais uma tentativa. Não, e o medo de acontecer de novo, que acabou de acontecer, né? Porque tinha acabado de acontecer quando a gente decidiu. Não fazia tipo, não faz um ano. Não, a gente decidiu, a gente perdeu em junho, em abril, a gente tava no consultório do Dr. Rodrigo. Olha só, é a negação até disso, sabe? Fala assim, eu não vou me permitir sair, não vou me permitir ficar muito tempo aqui curtindo esse luto. Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom se deu tempo daquele investimento que você fez emocional, naquele projeto, puder voltar para você. Então, existe aí um tempo de elaboração desse luto, para então você ter coragem de ir num novo projeto. Porque se você vai sem essa elaboração, você vai antes do seu tempo. E isso pode ser prejudicial até para o tratamento. Quer dizer, e o medo? Esse medo tensiona, esse medo... Será que eu vou tomar as decisões corretas? Eu não quero nem saber. Tem gente que fala assim, não quero nem saber, agora é com você. Você que escolhe, eu vou fazer tudo o que você quiser. Tudo o que o médico mandar. E muitas vezes não se colocar nesse projeto. E o fato de não se colocar no seu projeto talvez impacta aí até no resultado, viu, Rodrigo? Mas eu acho que isso depende sempre do grau de resiliência que cada pessoa... Às vezes o casal não tem a mesma conexão, porque um já se recupera mais rápido que o outro, então uma
pessoa pode querer já emendar com o novo tratamento e o parceiro, a parceira, às vezes não está preparado para seguir e depende também como que a pessoa encara, né, o tratamento em si. Então, o fato de ter engravidado, a gente pode tirar do ponto de vista de prognóstico como algo positivo. Já teve uma interação, já engravidou e então a pessoa pode falar, poxa, tô mais perto do meu objetivo, que é o meu bebê. E tem outras pessoas que falam, poxa, eu preferia que tivesse negativo do que tivesse um positivo que não evoluísse, porque o sofrimento é maior. Então, isso realmente não tem regra. Às vezes é a mulher que tá mais abalada, às vezes é o homem. Tem gente que no mês seguinte já tá pronto para seguir, tem gente que vai demorar 2, 3 anos para fazer, e eu me deparo com isso com frequência, de falar, poxa, mas o casal fez, sei lá, em 2015, depois voltei em 2019, sabe? Você fala, como pode? Então, é porque cada um tem o seu momento. E a importância da comunicação desse casal. Por isso eu falo, né, manifestar, ter um lugar mesmo para falar, para chorar, né, de repente procurar uma ajuda profissional, nós somos... A ajuda profissional, acho que fez toda a diferença, né? Eu tava muito mal. Muito mal. E aí, eu conheci um lugar que é um instituto de luto. E aí, me inscrevi pra terapia, pra uma psicóloga especialista em luto. E ela me acompanhou em todo esse processo de luto até a gente... Luto gestacional. Luto gestacional, exatamente. Eu tive um filho e ele foi embora, né? Consegui lidar com isso, né? É difícil. E ela me acompanhou no período, né? Pra me ajudar. E no tratamento, ela continuou me acompanhando. Segue junto. O Noah agora faz terapia comigo. Que ótimo. Parabéns por isso. É isso mesmo. E o casal tem que estar sempre se comunicando. Por mais difícil que seja o homem, muitas vezes, manifestar, assim, uma dor, uma frustração diante da mulher que está tão frágil, é importante que se fale, que haja esse lugar aí. As próximas. Perfeito. E aí, então, vocês, né, passaram comigo e o que a gente fez? Como é que foi o segundo tratamento para vocês? Até do ponto de vista emocional, e a gente vai falar um pouco do resultado também dessa segunda fertilização. Eu acho que quando a gente... É isso, eu já seguia você há muito tempo. E quando a gente foi fazer a primeira, na realidade eu sempre falei que eu queria fazer com você. Mas é aquela coisa que todo mundo fala, não é muito caro? E a gente nem foi ver, na realidade. A gente nem chegou a ligar na Mater. E aí, a gente tava na Páscoa, e eu falei, não, a próxima vez que for fazer, eu quero fazer com ele, ponto. Independente de valor, o custo é uma coisa, valor é outra, né? Você sempre fala isso e eu concordo muito. E aí, a gente tava na Páscoa, na chácara, e aí a minha sogra falou, você quer ir? Vai. E aí, eu tava no meio da Páscoa. Eu mandei mensagem no WhatsApp do consultório e já agendei pro dia 12 de abril. Então, dia 12 de abril a gente foi. Saiu de lá decidido o que ia fazer, a gente conversou com a minha sogra. Minha sogra, nesse processo, foi quem ajudou a gente até financeiramente e tudo mais. Então, ela tava acompanhando o processo todo e foi a única pessoa que soube do processo. Diferente da primeira vez que a gente divulgou, digamos assim. Dessa segunda vez, ninguém ficou sabendo, só a minha sogra mesmo. Então, a gente conversou e falou, então vamos fazer. Dia 27 de abril, a gente foi na consulta, na segunda consulta, e aí foi quando você já indicou o tratamento e a minha menstruação tava atrasada. Nesse dia, tinha atrasado acho que 4 ou 5 dias, né? E aí você falou, então quando descer, deve estar pra descer, quando descer você avisa e a gente já começa. E ainda lembro que a gente comentou assim que saiu do consultório, falei, nossa, a gente veio uma vez, sentou na cadeira, pensou se eu tô grávida? O cara é bom mesmo, já brincou, o cara é bom mesmo. E aí desceu no mesmo dia. No dia seguinte eu tava lá de novo pra começar a fazer a indução, né? E aí a gente começou a indução e aí essa parte a gente já sabia. Como que seria a parte de aplicar a medicação e tudo mais. A gente pegou bem o período do meu aniversário na parte da indução, então a gente chegou, eu fui comemorar meu aniversário, ninguém sabia, levei a bolsinha térmica dentro da bolsa, deu 10 horas, que era exatamente o dia que eu tinha que fazer as 10 horas da medicação, e entrei no banheiro, fiz, ninguém viu, mas foi muito, eu tava muito certa de que ia dar certo. O Felipe, eu acho também, né, amor? A gente tava muito confiante dessa vez, né? Acho que a confiança, a gente sentiu, e aí isso é relacionado ao Dr. Rodrigo mesmo, a gente sentiu confiança até na forma de falar. A gente comentou isso quando saiu do consultório no dia 12. Eu cheguei pra ele e falei assim, e aí? Ele falou assim, nossa, é totalmente diferente, né? A gente sentiu muita segurança. Então, a gente tava se sentindo seguro desde o começo. E aí, que foi a parte inicial que eu dei risada, porque eu tive 36 óvulos, né? 36 óvulos? Foi recorde? Não foi recorde, Deus. mas era o esperado para a reserva ovariana dela. Então, ela tem um antimileriano de 5, um antimileriano super favorável, e aí foi mudança de protocolo. Então, era potencializar as chances que ela teria. Tanto que, nesse processo, a gente até achou que, né, foi muito óvulo. Ela congelou uma parte de óvulos e uma outra parte que fertilizou para gerar os embriões. E aí, um dado importante é que a principal causa de aborto no primeiro trimestre é alteração cromossômica do embrião.
mesmo em mulheres jovens. Então, numa situação que ela já teve uma gravidez não evolutiva, que a gente fica sem a resposta, se foi por alteração cromossômica do embrião, que não tinha sido analisado previamente, se foi pela adenomiose, porque a adenomiose, apesar de ser minimizada pelo tratamento, ainda continua e aumenta o risco de aborto, mesmo então pós-positivo, ou se foi alguma outra causa, né, como trombofilias, a própria endometrite que foi diagnosticada no primeiro tratamento e tratada, ou qualquer outra condição, como a principal causa é alteração cromossômica, apesar da idade dela extremamente favorável e a gente sabe que a maioria dos embriões são normais, ainda assim foi indicado fazer o teste genético para justamente potencializar a chance não só de gravidez, mas diminuindo o risco de perda gestacional, porque o objetivo do casal não é ter embrião, não é engravidar, é ter um bebê. Então, isso é importante. E se tem vários embriões que você não sabe quais são bons, quais não são, e não dá para saber só por causa da idade ou mesmo pela classificação do embrião, então a única forma de saber se aquele embrião é cromossomicamente normal, que a gente chama de euploide, é através da biópsia do embrião em estágio de blastocisto e fazendo então um PGTA, que é essa análise do número de cromossomos. E aí então a gente fez e como que foi o resultado? Peraí, antes deixa eu só complementar. A importância do médico ouvir a história do casal, né? A gente ouvindo a história dela, você vê que um luto de uma perda também foi um luto importante. É um casal que já está junto há muito tempo, então é muito tempo sem filhos. É muito tempo, né? Que o grau de ansiedade está muito alto. Então, muito bem recomendado mesmo, psicologicamente falando, para diminuir também essa chance de mais perdas, o que emocionalmente ia ser mais complicado. E talvez, diante de uma nova perda, ia demorar mais ainda para esse casal se recuperar. E até pelo diagnóstico, porque se você tem uma perda de um embrião cromossomicamente normal, você já sabe que aquele não foi o problema. Então você fala, opa, talvez seja adenomiose, talvez você tenha que fazer um bloqueio mais longo. Então serviria até para uma possível nova conduta, né? Então, via de regra, tem indicação para todos os casais em que a mulher tem 30 anos? Não tem indicação. Mas em virtude de um passado obstétrico ruim, aí sim se faz a indicação. E não precisa biopsiar todos os embriões, né? Então, também pode ser feito em parte dos embriões e a outra parte congelado sem análise. Quantos embriões o casal teve? Porque é uma potência. Né? Ele tem sêmen de doador, ela 36, só por curiosidade. A gente congelou acho que 12 óvulos. Eu lembro que na hora que a gente saiu da coleta, eu tava meio grogue ainda, o doutor Rodrigo apareceu, ele falou assim, a gente teve 36. Eu ficava, 36? 36? Eu não parava de repetir. 36? E aí eu não parava de repetir, porque eu não acreditava em 36. Como 36? E aí o doutor orientou a gente a congelar, a gente congelou 12 óvulos. E aí a gente teve 5 embriões, 4 evoluíram. Os 4 foram biopsiados. A gente já tinha falado, independente de quantos tiverem, nós vamos biopsiar 4. E aí a gente biopsiou os 4, todos vieram euploides, vieram 2 meninos e 2 meninas, inclusive. E que estão lá, estão congelados. Depois a gente volta pra buscar. Então, assim, na verdade, para eles, o PGTA não fez grande diferença, porque todos os que foram biopsiados eram euploides. Mas a gente não saberia se não tivesse feito o teste. Então é isso, o PGTA ele serve como um critério de seleção, né, para a gente saber realmente qual é o embrião que tem maior potencial de implantação. E aí depois a gente fez, né, o bloqueio hormonal, né, para a transferência, minimizando então o efeito da adenomiose. E aí, como é que foi a transferência? Como é que foi essa parte? A gente, na transferência, a gente já tava mais nervoso, mas ainda assim confiante. E a gente foi, eu fiquei em casa depois dos dias da transferência, né? Por mais que não precisa ficar de repouso, eu quis ficar, eu tava com muito medo. A gente fica. E, gente, não sai, tá? Não sai. Não é pra gente ficar em pé, vai sair, não. Mas a gente fica com medo mesmo. E aí eu fiquei em casa nesses dias e foi muito difícil ficar em casa e não falar nada pra ninguém, porque a gente tá sem trabalhar, sem viver, sem ver ninguém. Mas aí a gente fez o beta no dia 30 de setembro. E aí a gente foi pra casa e veio positivo. E a gente foi, nossa, foi um choro sem parar. A transferência foi muito tranquila. Eu falo assim, o Rafa, que é da sorte, né? Rafa é o rapaz da sorte do laboratório. Eu mandei mensagem pra ele no dia, falando, Rafa, eu quero ver você no dia da transferência. E aí eu pedi pra colocar uma música do meu tio pra descongelar o Noah. Gente, como faz diferença esse tratamento? Ele me mandou um vídeo às 6 e pouquinho da manhã, descongelando o Noah com a música do meu tio tocando no laboratório. Depois eu até mandei, quando eu contei pro meu tio, eu mandei esse vídeo pra ele, ele chorou horrores. E
E aí a gente foi, acho que isso dá até mais confiança de que vai dar certo. Doutor Rodrigo, na hora que entrou na sala, a percepção que a gente tem naquele momento, eu acho que é tudo macro naquele momento. E até é exagero falar, mas a gente vê as pessoas como anjos naquela hora. É engraçado, é uma percepção que a gente, naquele momento a gente tem uma percepção totalmente alterada, parece que a gente tá até drogado, assim, porque tudo é brilhante, tudo é mais bonito, tudo é surreal. E aí, na hora que o Dr. Rodrigo mostrou pra gente onde tava ali o embrião, eu tinha certeza que tinha dado certo. Naquele momento eu tinha certeza. Podia ser muito ruim isso, podia vir a me frustrar de uma forma muito maior, mas eu não sei, era uma certeza absurda de que tinha dado certo. Eu não fiquei triste em nenhum momento, mesmo nesses dias ficando em casa sem falar com ninguém e tudo mais, porque eu tinha muita certeza que meu filho tava ali. É surreal. Olha lá, ele também tinha certeza, né? Ele também. Um ponto muito importante do tratamento é a questão da humanização. Então a gente sabe que existem fatores técnicos também que são importantíssimos, desde a suplementação prévia, da escolha de protocolos, do momento certo de aspirar, a questão técnica da aspiração de óvulos, né, e toda a parte laboratorial. O laboratório é o coração ali de toda a clínica de reprodução assistida, porque tudo isso reflete em resultados. Mas como grande parte, né, ou pelo menos uma parte dos tratamentos, infelizmente, não vão resultar no bebê, que é o objetivo, e que o caminho é a repetição de tratamentos dentro da reprodução assistida, a experiência nessa jornada ela é fundamental. Então é interessante quando você comenta sobre o dia da sua transferência, que foi um dia especial, e essa humanização faz parte de um processo que realmente é um grande diferencial no resultado final. Então, como você falou, poxa, talvez eu tivesse tanta expectativa que a minha frustração seria maior. Poderia ser maior porque a expectativa de falar, não, já deu certo, e quando, né, você tá crente que vai dar certo, e se não deu, realmente a expectativa, a frustração é maior por uma expectativa alta. Mas passado aquele momento de turbulência, você consegue olhar a jornada de uma forma mais leve, do que se fosse algo que você não tivesse o contato com a equipe de embriologia, como se não tivesse essa personalização de tocar uma música escolhida por vocês, que realmente faz todo sentido. Então, acho que a medicina reprodutiva ela é uma medicina de detalhes, tanto na parte técnica, mas principalmente no acolhimento. O acolhimento é fundamental para que o casal se sinta valorizado e tendo esse carinho, com cada caso, e isso a gente leva muito a sério. Então, embora eu tenha muitas pacientes, eu realmente realizo muitos tratamentos, mas eu tive uma técnica que eu mesmo consegui desenvolver para realmente eu encarar, e eu brinco que é como se fosse um artista que faz 300 shows no ano, mas ele tem que saber que quem está esperando aquele show, quando ele vai subir no palco, né, para aquela pessoa, o momento é único, né? Para ele é só mais um show. Então ele vai lá e fala assim, agora é a minha vez de performar da melhor maneira possível, tanto nos dias bons quanto meus dias ruins, porque eu sou ser humano, então vou ter meus altos e baixos. Mas o casal não pode sofrer o impacto de um dia ruim. Então realmente eu tenho que dar meus 5 segundos de falar, agora eu vou entrar nessa sala e eu vou fazer esse casal engravidar. Então eu acho que isso é importante e legal vocês perceberem isso, né? Que a gente realmente se dedica. Então eu acho que isso é um grande diferencial, eu acho que da Mater Prime, do Mater Lab, né? E no tratamento como um todo, porque mesmo antes de chegar ali no laboratório na hora da transferência, né? No próprio tratamento, a gente conseguir ter o contato direto com você faz muita diferença. Eu não tive isso na primeira vez. E aí, qualquer dúvida que a gente tenha, porque a gente tem muita dúvida, e a gente consegue, né? Olha, doutor, tá acontecendo. E a gente ter esse respaldo é diferente da gente ligar, falar com uma outra pessoa, pra falar com o médico, pra depois falar pra gente. É muito diferente. E isso faz parte da humanização também. Porque pra você, lógico, seria muito mais fácil uma pessoa ir te passando as coisas, né? Muito mais fácil, muito mais prático. Mas não, é um cuidado que se tem que faz muita diferença no final do processo como um todo, sabe? Sim, eu passo 2 horas a 2 horas e meia por dia no WhatsApp. Então, o WhatsApp realmente tem uma demanda muito grande, mas eu não abro mão disso e várias pessoas, né, sabem quando eu estou mais estressado pelo acúmulo de funções, às vezes falam, não, delega seu WhatsApp, tudo. Eu falo, não, isso vai tirar o meu diferencial, né, de realmente as pacientes terem acesso a mim. Eu posso demorar algumas horas para responder, mas eu vou responder e é importante que elas saibam que vão falar comigo. Eu acho que isso é importante. E
E, Lígia, você quer complementar alguma? Eu me lembrei da fala de Jung, né, que ele fala: domine todas as técnicas, né, saibam todas as teorias, mas quando estiver diante de um ser humano, seja apenas humano. Eu acho que é isso. Quando você toca uma alma, seja apenas uma outra alma, né? Tem alguma coisa... uma coisa assim, né? Assim. É a humanidade que não se perde no processo. Eu acho que é isso. A medicina chega aí com um monte de tecnologia, um monte de coisas novas e novas medicações, mas diante de um ser humano, nada como ter um outro ser humano para olhar nos seus olhos e dizer: vamos juntos, né? É isso. E depois desse processo, quando vocês foram pro primeiro ultrassom, como é Nossa, que foi gente. o medo desse primeiro Muito ultrassom? medo, porque foi no primeiro ultrassom, no primeiro não, foi no segundo, mas a gente, né, foi no ultrassom que a gente teve esse baque da outra vez, e na realidade, pra mim e pro Felipe também, era o medo de a gente chegar lá e ser a mesma coisa, e acontecer a mesma coisa. Só que a gente tava muito confiante, tanto que no dia do ultrassom a gente levou os troféus, né, a gente mandou fazer pra equipe troféu, mandou fazer medalha, e a gente chegou mais cedo pra poder entregar pra todo mundo antes do ultrassom. Antes do ultrassom. Já estavam... Porque independente do resultado, na realidade, independente do resultado naquele momento, o tratamento como um todo pra gente era a melhor equipe mesmo. Independente daquele resultado, a gente sabia que era a melhor equipe. Se o resultado não desse o que a gente esperava naquele momento, paciência, era o que tinha que acontecer. Mas a gente tinha a melhor equipe, a gente tinha certeza disso. Então, independia do resultado, né? O troféu de melhor fetileuta, melhor Adoro esse troféu. virologista. Olha lá, a fotinha tá aparecendo ali com o meu troféu. As meninas também da enfermagem, que a equipe de enfermagem também faz toda a diferença. Então a gente fez medalhinha pra todas as meninas. Então, independente do resultado, eles são a melhor equipe pra gente, né? No nosso caso, foi o diferencial. Então a gente entregou pra todo mundo antes. E aí a gente foi, doutora Bruna, a gente fez todo o pré-natal lá com a doutora Ana Mater, também maravilhosa. E outra coisa que me marcou muito, a gente não sabia se ia fazer o pré-natal com a doutora Bruna quando a gente foi na primeira consulta. Eu queria fazer a primeira consulta lá, eu queria ter o ultrassom, o primeiro ultrassom. Eu queria ter o ultrassom lá, porque eu queria o processo todo, eu queria ver meu filho lá, né? E a doutora Bruna, na hora que a gente ouviu o batimento, ela pôs a mão na minha perna, eu nunca vou esquecer disso. E ela falou assim: chegou a vez de vocês. Nossa, eu chorava muito. Eu chorava muito. E a partir dali ainda falei pro Felipe, a hora que saiu, eu falei: lascou. Aí ele falou: vai ter que ser com a doutora Bruna, né? Eu falei: vai. E esse acompanhamento, eu sempre falo que o objetivo é o bebê em casa, e fazer um acompanhamento da gestação mais personalizado. Tem algumas particularidades, né, da fertilização in vitro, né, na gestação vinda de fertilização in vitro. Então, realmente é um diferencial, né, conseguir fazer esse pré-natal na Mater. A doutora Bruna, a doutora Mariana Fava são duas obstetras sensacionais. Eu sempre falo que eu fico até com ciúmes, porque elas acabam roubando a cena, todo mundo só pensa na doutora Bruna e o doutor Rodrigo vai ficando de lado, porque ela realmente é incrível e ela realmente gosta do que ela faz, dá pra perceber isso, e ela faz muito bem. Vamos chamar a doutora Bruna no próximo podcast. Vai ser bom falar sobre o que a Bruna pode passar pra gente. E quando foi o momento que vocês realmente falaram: vencemos essa batalha? E o que a FIV, essa jornada, trouxe de aprendizado nesse processo? Eu acho que o momento que a gente pensou vencemos, o Noah, ele nasceu prematuro, né? Ele nasceu com 35 semanas. E a doutora Bruna foi sensacional em todo o período, inclusive segurou mais do que ele queria, conseguiu segurar mais. Eu fiquei internada com 31 semanas, então, conturbado, né? A gente teve medo o tempo todo, a gente ficou muito nervoso o tempo todo. Mas quando a médica da UTI olhou pra mim e falou que ele ficou na UTI, né? Olhou pra mim e falou assim: o Noah vai pra casa? Aquele momento eu falei: pronto, agora a gente venceu, agora a gente vai ter nosso filho em casa. Porque eu até falo, lógico, né? O Noah tava lá por uma questão de prematuridade, mas ele não tinha nada mais grave. E a gente tinha outros bebês ali que realmente tinham, mas é diferente, né? Tá numa UTI, a gente não teve o bebê no quarto, né? Não foi com a gente pro quarto. Doutora, gente, eu não aguento. Eu tive um trabalho de parto de 9 horas tentando normal, né? Ele estourou a bolsa no dia 5 de maio, dia 6 era meu aniversário. Ele estourou às 11 horas da noite. Então, ele nasceu no meu aniversário. E aí, a gente tentou induzir o parto normal. E aí, eu não consegui mais depois de 9 horas. E a doutora Bruna, sensacional. Ela chegou e falou: tá tudo bem. Você foi ótima. Porque eu fiquei muito com essa coisa de: nossa, mas eu preciso ter normal. Eu preciso ter normal. E ela falou: não, você foi ótima. Tá tudo bem. O Noah tá bem. Vai dar tudo certo. E fez a cesárea assim. Eu falo: gente, eu nem senti que eu fiz cesárea, viu? A doutora Bruna é tão sensacional. Eu não senti que eu fiz cesárea. Eu não senti nada. Não senti nem dor, assim, nada. E aí, realmente, foi nesse momento.
momento, a hora que a médica falou pra gente, o Noah vai pra casa, é aquela sensação de a gente venceu. A gente chegou no topo, né? É isso, o rumo ao topo é isso, é o bebê em casa. E, A vista e aí, É isso aí. e o que vocês têm de aprendizado desse processo? Para deixar aqui, né, para quem está assistindo a gente. Não é um processo fácil. Não é um processo fácil. É um processo, eu falo que é paciente formiga. É um passo de cada vez. Eu acho que mesmo o tratamento anterior, que não foi tão positivo pra gente, a gente tem alguns traumas do tratamento anterior. Tudo que a gente passa nessa vida é aprendizado, tudo. Até as coisas ruins. Então, levar tudo, até os percalços que vão acontecer no caminho. Não é fácil. Você ter que fazer uma fertilização in vitro não é fácil. Tem gente que engravida na esquina. E a gente passa por isso, e a gente pensa isso na hora que vem o luto de não conseguir engravidar. Mas, gente, tem gente que não quer engravida. Tem gente que dá o filho. Por que eu não posso? Mas é levar isso, de uma certa forma, como aprendizado. Saber que, gente, se eu tô passando por isso, é porque eu consigo passar por isso. E que vai dar certo no final. Tem uma coisa que depende muito da religião, né? Mas Deus não dá uma cruz maior do que a gente pode carregar. Então, por mais difícil que seja, acredita que lá no fundo, lá no final, vai dar certo, vai dar certo. Olha aqui, deu certo. Sabe, o Noah tá aqui, a gente teve uma perda do Luca, que a gente não fez biópsia, eu não sei se é menino, mas eu tenho certeza que era, então eu falo que é o Luca, e tá lá no céu cuidando da gente, sabe? Eu tenho certeza que foi uma forma, o Luca também fortaleceu pro Noah tá aqui hoje, sabe? Fortaleceu a gente. Então eu falo que eu não sou mãe só do Noah, eu sou mãe do Noah e do Luca. E mesmo com essa perda, mesmo sendo tudo muito difícil, a gente acreditou e acreditem, gente, acreditem. Sempre acreditem que no final dá certo. O importante é não desistir. O Dr. Rodrigo fala, só não chega no final não quem consegue, desiste. Quem desiste. Né? E é isso, não desistam. Vai dar certo, vai dar certo. Uma hora dá certo. Olha aí. Felipe, quer complementar? Não, acho que ela falou basicamente tudo e é isso, é uma jornada. Teve uma vez que a gente tava no hospital também, que eu acho que, não sei se porque ela teve um sangramento ou porque ela não sentiu o Noah mexendo, a gente sentou na salinha de espera lá e eu abracei ela e falei, amor, é uma jornada, mas vamos seguir forte que vai dar tudo certo. Porque esses percalços da gestação a mim assustam, lógico, e a prematuridade também assusta quando tem o parto, né? O desejo sempre é o bebê no seu colo, vai pro quarto junto com você, 2, 3 dias depois tá de alta e tudo perfeito. E aí quando foge, né, desse cenário, realmente é um outro baque, porque é uma quebra ali de um sonho já, né? A projeção daquilo que esperava acontecer, e você vai receber visitas e as pessoas, cadê o bebê? Eu vim visitar o bebê, né? A plaquinha na porta, né, com o nome do bebê, e o bebê não tá no quarto. Não tá no quarto, né? Então tem as lembrancinhas, as pessoas levam a lembrancinha, mas não viram o bebê. Eu passei por isso com meu filho na UTI e realmente é um baque grande, mas é isso. Aí a vitória vem, né, quando vocês realmente falam, agora ele tá no quartinho dele, que a gente projetou. E já quer dar as considerações finais? Eu quero. Primeiro agradecer, que história mais linda. E é isso, né? Eu acho que a infertilidade, toda essa jornada nos prepara para a vida. Eu acho que são ensinamentos para a vida. Nós, de fato, hoje eu tenho filhas adolescentes e nunca para essa sensação de que, será que não tem fim? Não tem fim a preocupação, não tem fim isso. Agora, porque daqui a pouco muda. Quando você fala assim, agora tá tudo bem, aí vem o dentinho. Agora dormiu a noite inteira, aí tem uma virose. Aí, agora, eu falei, puxa, vou dormir a noite inteira. Aí a filha resolve começar a sair. A vida, ela é uma jornada, assim como a infertilidade, sabe? Eu acho que se tornam mais fortes as pessoas que acabam passando por isso, né? Para superar todos os desafios da parentalidade aí. Né? É isso, obrigada. Obrigada, Rodrigo, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, obrigado pela presença de vocês, Nathalie, Felipe e Noah, Príncipezinho. E até o próximo episódio do Conexões da Fertilidade. Até lá. Obrigada. Um brinde.